Para quem enfrenta transtornos psiquiátricos, saber quais doenças podem garantir benefícios do INSS é fundamental. Muitas vezes, um simples diagnóstico de depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia, se bem documentado, pode fazer toda a diferença para a concessão de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo o BPC-LOAS. É importante saber que o benefício não depende apenas do nome da doença. O fator decisivo é o grau de incapacidade gerado pelo transtorno e a qualidade dos documentos médicos apresentados. Ter apenas o CID, que é o código da doença, não basta. O laudo deve descrever detalhadamente as limitações que o transtorno provoca na vida profissional e social da pessoa. Entre os transtornos psiquiátricos que mais geram pedidos de benefícios no INSS estão os episódios depressivos, os transtornos de ansiedade, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, os transtornos esquizoafetivos, os transtornos obsessivo-compulsivos e os transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. O auxílio-doença é o benefício mais solicitado por quem enfrenta episódios depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos de adaptação, reações ao estresse grave e transtornos decorrentes do uso de substâncias. Nestes casos, o trabalhador é considerado temporariamente incapaz para suas atividades habituais, podendo se recuperar e retornar ao trabalho no futuro. Já a aposentadoria por invalidez é geralmente solicitada em casos mais graves e permanentes, como esquizofrenia, transtorno bipolar em fase avançada, depressão maior recorrente, transtornos esquizoafetivos e transtornos mentais provocados por lesões ou disfunções cerebrais, como ocorre em casos de demência ou sequelas de acidente vascular cerebral. O transtorno depressivo recorrente, também conhecido como depressão maior, é um dos diagnósticos mais fortes para a concessão de benefícios, especialmente quando as crises são severas, de longa duração e com prejuízos marcantes para o desempenho no trabalho e nas atividades diárias. A esquizofrenia, por ser uma doença crônica e grave, frequentemente leva à concessão de aposentadoria por invalidez, devido ao impacto severo que causa na capacidade de convívio social e de manutenção de uma rotina de trabalho. O transtorno bipolar, principalmente do tipo 1, em que a pessoa passa por episódios de mania intensa alternados com depressões profundas, também é bastante reconhecido pelo INSS para a concessão de benefícios, desde que bem documentado. O uso de substâncias psicoativas, como álcool e drogas ilícitas, pode gerar transtornos mentais e comportamentais que incapacitam a pessoa para o trabalho. Porém, a concessão de benefício nesses casos é mais criteriosa e depende de comprovação do impacto funcional causado pelo transtorno, não apenas do vício em si. Outro grupo que merece destaque são os transtornos mentais de origem orgânica, que surgem após lesões cerebrais, traumas cranianos ou doenças como a demência. Nesses casos, tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez são frequentemente concedidos, especialmente quando o quadro clínico impede a autonomia para o trabalho ou mesmo para atividades simples do dia a dia. Apesar de a lista de transtornos ser ampla, é fundamental compreender que o sucesso no pedido do benefício depende da análise da documentação médica e da avaliação pericial. O atestado ou laudo psiquiátrico precisa ser detalhado, descrevendo não apenas o diagnóstico, mas também a extensão das limitações causadas pela doença. É essencial que o laudo contenha informações claras sobre a incapacidade para o trabalho, o risco de agravamento do quadro em determinadas funções e a necessidade de afastamento ou aposentadoria. Um documento raso, que apenas cite o nome da doença e o CID, dificilmente será suficiente para convencer o perito do INSS. Além disso, para a concessão do BPC-LOAS, que é o benefício destinado a pessoas com deficiência e baixa renda, não basta comprovar a doença e a incapacidade. Também é necessário passar pela análise socioeconômica, demonstrando que a renda familiar por pessoa é inferior a 1/4 do salário mínimo.
Muitas pessoas deixam de conseguir o BPC não por falta de gravidade na doença, mas porque não conseguem comprovar adequadamente a situação de baixa renda, ou porque o laudo médico não foi suficientemente detalhado para caracterizar a deficiência conforme exige a legislação. Outro ponto importante é que nem sempre a primeira análise do INSS é definitiva. Em muitos casos, o benefício só é concedido após recurso administrativo ou mesmo após uma ação judicial. Quando o pedido é negado, o ideal é procurar um advogado especializado ou um assistente social que possa orientar na melhor forma de recorrer. Um exemplo prático. Imagine uma pessoa diagnosticada com transtorno bipolar, que nos últimos anos apresentou episódios de mania intensa, com comportamentos impulsivos, agressivos e incapacidade de manter estabilidade no emprego. Se o psiquiatra apenas declarar no laudo que a pessoa tem transtorno bipolar, sem explicar como esses episódios impactam na capacidade de trabalhar, o pedido poderá ser negado. Já se o laudo descrever que, devido aos episódios frequentes e graves, a pessoa não consegue manter relações interpessoais estáveis, nem cumprir rotinas de trabalho, há uma grande chance de o benefício ser concedido. Outro exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral e, como consequência, desenvolveu quadro de demência leve. Se ela apresentar laudos médicos que descrevam a perda de memória, a incapacidade de gerenciar finanças, de se deslocar sozinha e de compreender ordens simples, a aposentadoria por invalidez pode ser reconhecida. A escolha do profissional que irá elaborar o atestado também é essencial. Nem todos os médicos têm experiência em descrever corretamente a incapacidade. Psiquiatras que trabalham com perícias médicas costumam ser mais habilitados para elaborar documentos que atendam aos critérios exigidos pelo INSS. Outro ponto que merece atenção é que o INSS valoriza documentos médicos recentes. Atestados muito antigos podem ser desconsiderados ou gerar dúvidas sobre o quadro atual do paciente. Sempre que possível, o laudo apresentado deve ter sido emitido nos últimos 3 meses. É importante lembrar ainda que o simples fato de estar em tratamento psiquiátrico não garante o benefício. O que importa é o impacto da doença na capacidade laboral. Muitas pessoas com depressão, ansiedade ou transtorno bipolar trabalham normalmente. Por isso, cada caso é avaliado individualmente, e o laudo precisa demonstrar que, naquele caso específico, o transtorno impede o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência. Além dos documentos médicos, o comportamento do segurado na perícia é observado. O perito avaliará a coerência entre o que está escrito no laudo e o que observa na entrevista e no exame clínico. Por isso, é importante ser sincero, relatar todas as dificuldades e responder às perguntas com clareza e honestidade. Para as pessoas que contribuem como autônomas para o INSS, as regras para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são as mesmas dos empregados registrados. No entanto, é necessário estar em dia com as contribuições para ter direito aos benefícios. Quem deixou de pagar e perdeu a qualidade de segurado pode precisar cumprir carência novamente. Já os servidores públicos regidos por regimes próprios de previdência têm normas específicas, que podem variar de acordo com o município, estado ou órgão federal. Nesse caso, o laudo psiquiátrico também é fundamental, mas os trâmites para a concessão de licenças ou aposentadorias podem seguir procedimentos internos do serviço público. Para quem pretende solicitar o BPC, além do laudo médico detalhado, será necessário apresentar documentos que comprovem a renda da família e passar por uma avaliação social realizada por assistente social do INSS. Em todos os casos, quem enfrenta um transtorno psiquiátrico e precisa de um benefício previdenciário deve se preparar com antecedência, reunir toda a documentação necessária e buscar ajuda especializada sempre que possível. Entender quais transtornos são mais aceitos, como montar um bom laudo médico e como se comportar na perícia pode fazer toda a diferença entre ter o benefício aprovado
ou enfrentar anos de luta administrativa e judicial. Mesmo que o processo possa parecer burocrático, é importante lembrar que o acesso aos benefícios do INSS é um direito garantido em lei para quem comprovar a incapacidade para o trabalho. Assim, cada documento bem feito, cada detalhe descrito corretamente e cada cuidado tomado no processo aumentam significativamente as chances de obter o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez ou o BPC-Loas.